Vamos falar sobre incontinência urinária, dando sequência ao vídeo que eu fiz para o Instagram e para o Facebook. O tipo mais comum de incontinência é a incontinência urinária de urgência, em que o paciente tem um desejo imperioso de urinar e não consegue controlar. A quantidade de urina perdida vai depender da capacidade de controlar de cada paciente e da sua função esfincteriana, mas geralmente a quantidade é grande. A principal causa é a contração involuntária do detrusor, que é a mesma coisa que hiperatividade do detrusor, mas não é sinônimo exclusivo de bexiga hiperativa. Bexiga hiperativa é quando a gente tem a incontinência urinária de urgência, mais polaciúria, mais noctúria e a documentação da contração involuntária do detrusor. 90% das vezes você vai encontrar a bexiga hiperativa. Pode acontecer do paciente ter uma incontinência urinária de urgência por baixa complacência da bexiga, ou seja, ele não tolera aumentar muito o volume urinário na bexiga e acaba perdendo urina, como cistite intersticial ou até sequelas de radioterapia por tratamento de neoplasia. Nesse caso, o paciente não tem contrações, mas mesmo assim tem a perda urinária de urgência, não dá tempo de chegar ao banheiro para urinar. Outro tipo é a incontinência urinária de esforço. É uma incontinência que o paciente vai ter perda urinária quando ele dá risada, quando ele tosse, pega algum peso. A perda de urina coincide com o aumento da pressão intraabdominal. Aquela pressão sobrecarrega o colo uretral e o paciente acaba tendo uma hipermobilidade desse colo e tem a perda urinária naquele momento. Na mulher, causa frequente dessa incontinência é obesidade, redução da produção de estrogênio na menopausa e fraqueza da musculatura pélvica. No homem, muitas vezes é em sequela de cirurgias, prostatectomia e ressecção transuretral. Outra forma de incontinência é a incontinência por transbordamento ou paradoxal. Também pode ser encontrada incontinência com resíduo pós-miccional elevado. Ao contrário das outras, o paciente ele tem uma retenção urinária em que a bexiga vai aumentando o seu volume, ultrapassa a capacidade funcional e há uma perda urinária. Geralmente são pequenas quantidades, mas muito importante ser reconhecida para não causar lesão renal e lesão de bexiga. Esse tipo é causada por uma obstrução anatômica, por exemplo, hiperplasia prostática benigna ou uma cistocele de grande volume, ou lesões neurológicas, em que o paciente perde o controle, por exemplo, bexiga neurogênica, e vai tendo um aumento da retenção urinária. Outra causa é uma hipocontratilidade da bexiga. Agora, o contrário, o detrusor não contrai e a bexiga vai tendo um aumento, e quando há o aumento da pressão intraabdominal, há a perda urinária. Devemos lembrar dos pacientes com lesão medular e dos pacientes com diabetes. Muitas vezes a gente esquece que esse paciente pode ter uma hipocontratilidade devido ao diabetes e à neuropatia do diabetes. Não se esqueça de incontinência funcional, que são os casos em que o paciente não consegue chegar ao banheiro por conta da idade, das comorbidades, de barreiras físicas. O paciente tem artrose, o banheiro é no andar de cima e ele não consegue chegar a tempo, até mesmo pacientes com doenças psiquiátricas e por demência. E a última causa é incontinência mista, quando há os dois componentes, incontinência de urgência e incontinência de esforço. Na rotina de avaliação, lembra do diuramide, volta lá no vídeo no Instagram, no Facebook, para revisar as causas que você precisa saber e fazer uma revisão de cada caso. Não esqueça de diferenciar os sintomas de urgência com os sintomas de dificuldade miccional. Urgência, polaciúria, noctúria, aquele desejo que não dá para controlar, e dificuldade miccional, hesitância, o jato fica fraco, tem que fazer um esforço para a urina sair. Na avaliação desse paciente é importante fazer o diário miccional. Você vai pedir ao paciente para anotar durante uma semana todas as vezes que ele urinar, se foi uma diurese normal, se foi uma perda urinária, tentar estimar a quantidade de diurese, quais sintomas foram associados, quais medicações estavam em uso, se foi pegando peso, qual o momento que isso aconteceu, foi mais durante o dia ou durante a noite. Os exames básicos que devem ser realizados: exame de urina tipo 1, urocultura,
avaliação se o paciente tem diabetes, se está com diabetes descompensado, avaliação de hipercalcemia e ultrassom de rins e vias urinárias. Ultrassom de bexiga com resíduo pós-miccional deve ser feito quando a gente pensar em incontinência urinária por transbordamento, pacientes que têm um diabetes de longa data, o paciente do sexo masculino que possa ter hiperplasia prostática benigna. Tem que deixar no pedido a avaliação de resíduo pós-miccional, que vai ser um ultrassom que ele vai fazer com a bexiga cheia. Depois o médico vai pedir para ele urinar, retorna para fazer novamente o ultrassom. Se tiver até 100 ml de diurese na bexiga, está dentro do normal, dentro do esperado. Acima de 200 ml, essa quantidade já representa uma retenção urinária, causando risco de infecção urinária de repetição, lesão de bexiga que fica trabeculada e isso leva a hipocontratilidades futuras e insuficiência renal pós-renal. Quando eu devo encaminhar esse paciente para o ginecologista ou urologista? Quando esse paciente apresentar 3 ou mais infecções urinárias no ano, caracterizando infecção urinária de repetição. Se o paciente tiver realizado uma cirurgia do trato geniturinário ou radioterapia nos últimos 6 meses, paciente que você identificou um prolapso vaginal, uma cistocele, pacientes com toque retal alterado, com sinais de malignidade numa próstata endurecida, pacientes que tenham um resíduo pós-miccional mais que 200 ml ou que porventura em algum momento precisou fazer uma sondagem vesical e já teve dificuldade de passagem numa sonda número 14, pacientes com hematúria, mesmo que seja microscópica, identificada no exame de urina tipo 1, e quando você fizer o tratamento indicado nos critérios clínicos e mesmo com o tratamento o paciente não apresentar melhora, vale a pena encaminhar para o urologista. Primeira etapa do tratamento, como tudo em geriatria e na medicina, mudanças comportamentais. Reduzir a ingesta de água no período noturno, antes de se deitar, 2 horas antes não tomar mais líquidos. Tratar a constipação com a ingesta hídrica adequada ao longo do dia, com a ingesta de fibras, a estimular a mobilidade, o caminhar desses pacientes, controlar as doenças metabólicas, diabetes, por exemplo, evitar bebidas cafeinadas, álcool. Quando for sair de casa, urinar antes de sair, lembrar de urinar antes de se deitar para prevenir que fique acordando à noite para urinar. E 2 dicas importantes: perda de 10% do peso alivia muito a incontinência urinária, principalmente a de esforço. Lembrar de treinar o seu paciente a buscar o sanitário de 2 em 2 horas. Mesmo que o paciente fale que não tenha vontade, se ele seguir à risca esse treinamento, isso vai impedir com que ele tenha perda urinária indesejável. Então, se ele vai fazer uma atividade fora de casa, marca no relógio a cada 2 horas se dirigir a um banheiro, fazer a contração. Essa medida simples vai prevenir que o paciente tenha perdas urinárias. Muitas vezes negligenciado, mas um tratamento super importante é a fisioterapia pélvica. Temos fisioterapeutas especialistas em uroginecologia que vão fazer o treinamento que serve para incontinência urinária de urgência, de esforço, mista e pós-prostatectomia. Para esse tipo de tratamento dar certo, o paciente precisa ter capacidade cognitiva de entender como são feitos os exercícios e poder replicar. Esses exercícios devem ser feitos diariamente, 4 vezes ao dia, com 15 repetições de contrações voluntárias pélvicas de 3 a 10 segundos, conforme a tolerância do paciente. Se chamam exercícios de Kegel, que no Brasil se popularizou por pompoarismo. Tem uma conotação no Brasil, às vezes um pouco negativa, mas são exercícios muito importantes e o médico tem que motivar o paciente a fazer, e isso melhora muito a incontinência urinária. Outro tipo de fisioterapia é o biofeedback, mas esse a gente encontra um pouco mais de dificuldade, tanto porque precisa de um aparelho que faz uma bioestimulação. Esse aparelho é colocado ou na vagina ou no ânus, vai fazendo uma estimulação elétrica ou magnética enquanto o paciente faz as contrações abdominais, fazendo todo um treinamento também da musculatura. Embora seja eficaz, há uma dificuldade de aceitação pelos próprios pacientes.